Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Que ótimo! Mais um painel, mais um bate-papo incrível para que a gente tenha esse contato com vocês aí de casa, com meus convidados que já estão aqui comigo, conectadinhos, a gente online, facilitando, né, a nossa vida também, podendo conversar com todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso festival Conhecendo o DS, trazendo os 5 P's, trazendo essa realidade mais próxima da gente, porque já faz parte, viu? Eu já sei. Tá bom? Mas boas-vindas primeiro aos nossos convidados, depois aquele trâmite que nós temos. A gente conversando um pouquinho da dinâmica, eles fazem uma apresentação e depois a gente vai transcorrendo com as perguntas com muito carinho com vocês, tá bom? Então, meu bom dia, boas-vindas para você, que é a Ana Carolina Davi, ela é gerente de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais. Tudo bem, Ana? Joia, Luciana, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade e pelo convite para participar desse painel. Nós que agradecemos, viu, Ana? Como eu tenho falado, todo mundo está falando da onde? Porque quando a gente está de outro lugar, a gente quer saber, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, da sede da nossa Capital mesmo. companhia. Capital, exato. Perfeito, seja bem-vinda mais uma vez. E ele, que é pesquisador CNPq da FGV, liderança jovem ODS, Ergon Kugler. É Kugler mesmo, tá certo? Bem-vindo. Perfeitamente, bom dia, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, acho que a gente vai ter uma excelente conversa. Com certeza a honra é nossa, e não tenho dúvida, vai ser maravilhosa mesmo. Como eu falei para vocês, essas são as nossas boas-vindas. Você tá da onde, Ergon? Eu estou de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Você vê Olha, só, a estou gente do não tem ladinho da inveja não, praia. E tá dando muito sol e tá dando muita praia, literalmente, graças Hoje a o Deus, dia né? tá lindo, hein? Ai, que bom, fico muito feliz, gente, que bom, né? E falar com o Ergon, hein, que já está na praia, aí que a gente está ligadinho aqui com o meio ambiente mesmo. Nosso palco é planeta, né, gente? Então, quando a gente fala essa palavra planeta, eu não sei vocês aí, mas me toca muito, porque eu sei que nossa realidade, a gente tem que englobar o nosso planeta, né? Tudo que a gente faz aqui na nossa esquina impacta, quer queira ou não, em nosso planeta. Então, agora, apresentando um pouquinho mais completa na bio, mas para que a gente possa dar andamento na apresentação deles nesse primeiro momento, depois para as perguntas, aí eu vou falar. A Ana, gente, ela é publicitária, mestre em comportamento do consumidor pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e MBA em Estratégia de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Atua há mais de 18 anos nas áreas de marketing, comunicação corporativa, sustentabilidade e relações institucionais. Com experiência internacional na Alemanha, onde atuou e liderou projetos globais na área de comunicação, empresa na qual trabalhou. A empresa chama ThyssenKrupp? Exato, exatamente, Não exatamente. tirei essa dúvida, deveria ter tirado antes. Empresa na qual trabalhou por 8 anos. Isso a gente está falando da Alemanha, né? Perfeito, você estava por lá, Isso, é isso? isso. Tá. Não, eu fiquei lá um período, né, uma parte desse tempo. Tá ótimo. E aí, a Ana Carolina também tem passagem pela Siemens. Atualmente lidera as áreas de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais da ISA CTEP. CETEP, ISA CETEP. Quando a gente tem a sigla toda junta, empresa líder em transmissão de energia no país. Olha, Ana, para mim, assim, aqui já tem informação de sobra para fazer 500 perguntas para vocês. Eu quero muito que você me conte um pouco dessa trajetória e para a gente chegar nessa questão que a gente acaba englobando o nosso dia a dia e nas nossas ODSs aqui, tá bom? É com você. Perfeito, perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigada a todos, obrigada, Luciana, e obrigada ao convite
para participar aqui do festival. Bom, a minha trajetória, ela iniciou na área de comunicação e marketing, e agora, mais recentemente, migrei para a área de sustentabilidade, aqui na Exacetep, que é uma empresa de energia, né, de transporte de energia, transmissão de energia, e que me permitiu avançar nessa área de sustentabilidade. O setor de energia está no centro da transição energética, então não há nenhum assunto que a gente converse dentro da empresa que não tenha, que não leve em consideração os aspectos de sustentabilidade, mudanças climáticas e tudo mais. Quando eu trabalhei na ThyssenKrupp, trabalhei na parte de desenvolvimento do hidrogênio verde, né? Hoje também um elemento muito importante para essa transição energética, e agora, recentemente, trabalhando mais fortemente na área de transmissão de energia. Perfeito. E deixa eu te falar uma coisa, que eu estava até pesquisando da própria empresa alemã que você atuou. Quando você tem essa experiência no exterior, Ana, como que é isso? É muito diferente do Brasil? Me fala dessa parte assim também. Perfeito. Não, acho que culturalmente a cultura alemã é bastante distinta, né, em alguns aspectos. Quando a gente fala principalmente da questão de sustentabilidade, eu acho que tem alguns temas que estão bem avançados. Eu me lembro quando eu cheguei lá, eu fui ter uma aula de onboarding cultural, né, de boas-vindas, e aí eles me explicando como que eles faziam a reciclagem, né, a importância da reciclagem e da gestão de resíduos com pessoa física, né, então desde você poder ir ao supermercado, devolver algumas embalagens e poder ter um desconto na sua compra. Então tem algumas iniciativas que estão muito avançadas e que eu vejo que já começam a ser incorporadas aqui no Brasil, e isso foi muito importante. Mas, assim, são fatos que chamam muita atenção, né? Como, por exemplo, a questão da coletividade, né? Eu não vou fazer isso porque vai impactar o coletivo, que é um pensamento que eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando, né? Mas acho que o que me chamou mais atenção lá foi a questão da forma como eles trabalham a gestão de resíduos, economia circular, como cada indivíduo se sente responsável por isso, né? Isso não é delegado a uma iniciativa privada, ou isso não é delegado ao Estado, todo mundo se sente parte da preservação e dessas iniciativas. Acho que foi o elemento que mais chamou minha atenção durante o tempo que eu morei lá, e eu fico feliz que muito disso já está começando a ser incorporado, né? Muitas pessoas já estão falando sobre isso e assumindo a responsabilidade pessoal sobre o planeta, que eu acho que isso é algo muito importante, né? A iniciativa privada tem sua responsabilidade, o Estado tem a sua responsabilidade, mas cada um de nós precisamos também assumir essa responsabilidade para o futuro do que a gente quer, né? Para os nossos filhos, enfim. Então, acho que essa foi o que mais chamou a minha atenção durante o tempo que morei lá. É muito interessante você falar sobre isso, porque quando você fala, né, do conceito de individualidade e coletividade, eu acho que a gente precisa até entrar mais nesse assunto durante aqui, porque até para cobrar, a pessoa precisa saber. Às vezes a gente tem muita mania de colocar o dedinho, né, falar, a pessoa é isso, mas você não sabe exatamente nem como cobrar. Então, quando a gente participa desse festival conhecendo os ODS, você fala, não, essa cobrança é para isso, mas isso aqui é meu, é dentro de casa, é com meu filho, é com a minha família. Ontem a gente até falou um pouco sobre esse painel, e é muito legal você trazer isso, e como às vezes, infelizmente, no Brasil, nós não temos esse senso do individual para o coletivo, que deveria fazer parte, mas como você disse, graças a Deus, isso está quase no nosso dia a dia, e a cada ação como essa que vai fortalecendo. Ana, vou passar para o Ergon, beleza? E depois a gente já vai voltar. Obrigada. Então, tá ótimo. Gente, vou fazer uma leitura aqui, porque aqui tá tudo reduzidinho, gente, mas se você... Ó, a Ana já tem 18 anos de atuação com essa cara de criança, né, Ana? Como que a gente consegue? Meu Deus do céu. Está sendo muito generosa. Essa genética tá boa também. Ele tem 24 anos, gente, é pesquisador CNPq da FGV, mestrando em Administração Pública e Governo, FGV, bacharel em Gestão de Políticas Públicas na USP, foi representante da sociedade civil na primeira gestão da Comissão da Agenda 2030 da ONU em São Paulo, é embaixador de Inovação Cívica da Open Carnegie de Brasil, e em 2022 foi o mais jovem conferencista da Unesco da América Latina por meio da Expo Brazilian Creative Cities. Meu Deus do céu, estou adorando. É associado ao Núcleo de Estudos da Burocracia
NEB e colaborador do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, professor Dr. José Renato de Campos Araújo. Na onde fica esse daqui, esse Esse é da observatório? USP. Esse é da Da USP. USP, O tá. NEB é da FGV e o AIPP é da USP. Ah, beleza, isso. E é o Grupo de Estudos em Tecnologia de Inovações das Gestões Públicas, GTIP, é da onde? Esse é da USP também. Também. Foi elencado pelo anuário da COSE mesmo em inglês? A Cause é em português Oi, mesmo. CAUSE. Ok, da Essa é CAUSE. brasileira, bem brazuca essa. Tá muito aqui, ó, tá diverso. Eu gosto assim, né? Porque aqui a gente está falando do painel mundo, quase, né? Planeta. Foi elencado pelo anuário da CAUSE como um dos pesquisadores em tendência do ano na categoria Quem Observar em 2022. Egon, que bacana, que legal, assim, só por essa base. E, por favor, me contextualiza um pouco desse seu caminhar aqui, dessa sua trajetória. E eu sei que você tem uma apresentação para a gente também, por favor. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um Bom, segundinho. ótimo. Todo mundo enxergando minha tela? Sim, perfeito, podemos. Perfeito. Então, basicamente, eu queria fazer uma apresentação aqui bem breve para poder contar um pouco da minha trajetória, de onde eu venho, dizer que eu sou consequência de políticas públicas, que eu sou, inclusive, fruto dessa onda dos ODS impactarem a vida das pessoas. Trouxe aqui algumas fotos para mostrar um pouco dessa trajetória. E aí, no finzinho aqui da apresentação, já jogo algumas provocações que eu acho que ajudam no nosso bate-papo também. Ótimo. Então, de forma bem breve, meu nome é Ergon, eu tenho 24 anos, eu sou mestrando da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador CNPq, como a Juliana bem trouxe aqui, e eu fui picado aí por essa provocação, acho que a Ana trouxe aqui essa questão do senso coletivo, né, de como que a gente se envolve, quando eu tinha 13 para 14 anos de idade. Eu estava na minha escola, tinha uma série de escola, e a gente decidiu montar um grêmio estudantil. E aí, desde então, nunca mais consegui parar. Então, foi do Grêmio Estudantil. Essa aqui, inclusive, foi a primeira vez que eu peguei no microfone para falar. Eu tinha 14 anos de idade, 10 anos atrás. E a gente foi construindo uma série de ações, né? E, ao longo do tempo, fui participando de mais projetos. O primeiro projeto assim, que foi transformador na minha vida chama Parlamento Jovem Brasileiro. É um programa institucional lá da Câmara dos Deputados que seleciona jovens do Brasil inteiro para ter uma vivência no dia a dia de como que é fazer política pública, como que é pensar projeto para a sociedade. E aí eu fui um desses jovens selecionados, dentre os 11 que são selecionados aqui no estado de São Paulo, lá em 2015. Apesar de eu já ter barba aí nessa foto, viu, Juliana e Ana? Eu tinha 16 para 17 anos. Acho que a barba Apesar veio de ter? cedo. Ah, da Apesar de ter barba. barba, acho que a barba veio cedo, mas eu era bem molequinho aí nessa foto. Ah, 16 anos, gente. É, e aí eu tive algumas experiências, enfim, estou trazendo aqui algumas fotos mais para mostrar essa trajetória. Passei pelo Rotary também, que é uma organização internacional, que me trouxe também muito essa visão, né? Não só do desenvolvimento, da sustentabilidade, mas principalmente do impacto social no mundo. E ao longo dos anos eu fui tendo a oportunidade de rodar outros países, né? Fui participar de conferências internacionais, sempre tive aí a oportunidade de rodar como voluntário também, sendo convocado. E aí, quando eu entro na universidade, em 2018, lá na USP, no curso de Gestão de Políticas Públicas, eu me apaixonei por uma coisa chamada pesquisa científica. E aí, quando eu me encontro na pesquisa científica, eu percebi que eu podia pegar tudo aquilo que eu fazia de engajamento social, de me envolver nas pautas, de me posicionar, a partir da produção científica. Então, comecei a participar, comecei a produzir ciência, fui me envolvendo mais na pauta dos ODS, né? Participei de mais eventos internacionais também nessa pegada, e mais recentemente também fui, como a Juliana também trouxe aqui para a gente, elencado aí pelo Anuário da Causa, né, um dos pesquisadores, muito porque eu tenho feito essa produção com uma perspectiva de impacto social, né? A gente tem, dentro do Observatório de Políticas Públicas, dentro do Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações, no Núcleo de Estudos da Burocracia, uma preocupação muito grande em fazer com que aquilo que a gente pesquisa no dia a dia não fique só para a academia. Claro que é muito importante a própria academia, os pesquisadores, né, conseguirem desenvolver ciência cada vez mais, porque senão não cumpre o seu próprio propósito. Mas como que a gente faz divulgação científica a partir disso? Como que a gente faz projeto de extensão universitária a partir disso? E é nesse sentido também que eu tenho me envolvido, já tem 4 anos, quase para 5, exatamente nessa pauta do desenvolvimento sustentável, dos ODS. Essa foto, inclusive, aqui eu trago é a minha mãe que sempre me acompanhou desde o Que começo da minha legal. trajetória. E essa daqui, curiosamente, foi uma das
principais palestras aí que ela me acompanhou, que foi exatamente essa Expo da Unesco, né? Mas eu trago toda essa trajetória para dizer o seguinte, né? Eu sou consequência de políticas públicas. A minha mãe aqui, que é agente comunitária de saúde, eu cresci vendo como funcionava o SUS, como que as coisas se estruturavam, né? E eu sempre fui vendo ali como que a gente podia, de alguma forma, se engajar na sociedade. E quando eu me encontrei na pauta dos ODS, eu percebi que para a gente se engajar em desenvolvimento sustentável, não precisava necessariamente ser um militante do Greenpeace. Apesar de ter muito respeito, a galera do Greenpeace é imprescindível, mas isso para dizer que a gente precisa se engajar na pauta dos ODS a partir das nossas perspectivas, a partir da nossa realidade. Então, se você é um dentista, por exemplo, como que você, na sua rotina, na sua produção, no seu dia a dia, enquanto um profissional da odontologia, pode adequar a tudo aquilo aos ODS, à Agenda 2030, ao desenvolvimento sustentável? Se você é um pesquisador, que é o meu caso, como que você pode fazer isso, né? Então, eu tenho rodado, trazendo um pouco já dessas experiências mais recentes, prefeituras, a partir da comissão da Agenda 2030, que a gente constituiu aqui em São Paulo para implementar, tenho rodado bastante para poder dialogar como que a gente faz com que essa Agenda 2030, que às vezes parece tão abstrata, Juliana, está tão longe lá, a gente vê um documento, como que a gente adequa isso para a nossa realidade, para ser traduzido em metas, em indicadores, né? E aí, já até trazendo aqui para ir concluindo essa apresentação inicial, um pouco de como que isso daqui toca, né, a nossa sociedade hoje em dia. Eu gosto muito de apresentar esse gráfico. Eu acho que esse gráfico aqui é um dos mais graves e sérios que a gente tem da nossa geração. Ele mostra que, em 1880, a gente tinha as oscilações de temperaturas, e cada vez mais a gente tem visto o que é o aquecimento global, com oscilações cada vez mais intensas e aquecendo o nosso planeta, né? E a gente teve a primeira COP, que foi a COP1, lá em 1995, e a gente está tendo agora, esse ano, em 2022, a COP26, né? Então, aqui no gráfico, a gente tem até a COP26, a gente está tendo a 27 agora, a gente está até a 26, que foi em 2021. E uma preocupação que a gente sempre traz quando vai dialogar é que percebam uma coisa. Da COP1 à COP26, e também a COP27 que está acontecendo agora em 2022, a gente teve um agravante ainda maior do que é o aquecimento global. Isso daqui, no limite, nos traz duas possibilidades. Uma, se não tivesse COP, se não tivesse a conferência das partes, né, dos países reunindo para debater, a situação poderia estar ainda pior. E uma segunda possibilidade é que talvez as COPs elas não estejam conseguindo alcançar o seu objetivo. Então, às vezes, a gente está fazendo uma série de conferências, debatendo um documento lá, mas não conseguindo, às vezes, traduzir no dia a dia, na prática, o que é o desenvolvimento sustentável para a realidade de cada um dos países, né? E aí, para isso, eu trouxe aqui duas provocações, né? Uma, tentando questionar o que são indicadores. Quando às vezes a gente fala sobre um indicador, às vezes a gente vê um número, acha que ele é o resumo do abstrato do que é a sociedade, e aquilo ali traduz exatamente o que é. Então, a gente vê que o PIB melhorou, a gente vê que o desemprego aumentou, a gente vê números que às vezes a gente passa a perceber aquilo como se aquilo fosse a dita realidade, né? Mas os indicadores, eles nada mais são do que uma fotografia em meio ao filme. Tem indicador, por exemplo, quando a gente olha, tem até uma charge aqui mostrando, né, um indicador ali do IDH, subindo, e uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade, dormindo num jornal embaixo desse indicador, né? Tem indicador que, às vezes, mostrando, né, um aspecto da realidade, ele provoca a gente para o que a gente precisa fazer. Eu não estou dizendo aqui que os indicadores, eles mentem, não é isso. Estou dizendo que os indicadores, eles trazem uma fotografia em meio a uma realidade, e cabe a cada um de nós, enquanto gestores, seja no setor privado, seja no setor público, conseguir elaborar cada vez mais projetos que traduzam para a nossa realidade. Então, tenho rodado uma série de prefeituras, tenho rodado uma série de secretarias, tenho dialogado com uma série de municípios para tentar pensar como que a gente pega os indicadores, que às vezes eles podem estar bonitos no filme, mostrando que, olha, a gente está melhorando, a gente bateu a meta, a gente conseguiu melhorar nesse ODS aqui na nossa cidade, mas quando a gente vai olhar a realidade local, a gente ainda tem muito a avançar. E são nessas lacunas, Juliana, que a gente precisa trabalhar cada vez mais para fazer com que a Agenda 2030 saia do papel. Porque senão a gente chega na COP30, na COP40, na COP50, na COP100, e aí a gente não conseguiu ainda frear o que é
o grave índice que a gente tem do aquecimento global que cresce no nosso planeta. Ou então a dificuldade que a gente tem, por exemplo, no próprio Brasil de cumprir as metas e os objetivos, portanto, de desenvolvimento sustentável. Então, trazer um pouco disso para a realidade também do que a gente fez no município de São Paulo. Acho que um case que eu posso trazer aqui para vocês foi o que a gente traduziu de indicadores na cidade de São Paulo. A partir da comissão da Agenda 2030 de São Paulo, a gente mobilizou mais de 120 membros em 7 câmaras temáticas, em 90 reuniões e 200 horas de trabalho, tudo isso daqui condensado em um semestre, para poder elaborar um plano municipal 2030 e fazer com que aquelas metas, aqueles objetivos que às vezes estão distantes, fossem traduzidos para a realidade local, para a realidade do município de São Paulo, por exemplo. Ergon, deixa eu só te falar uma coisa. Para mim, está aparecendo o que você está apresentando em cima dos números, sabe? Está cortando. Para vocês também, eu queria ver só essa tabela aqui, ó, para continuar lendo aqui. Não estou conseguindo. Você tá vendo o que eu estou vendo? Isso. Aí você Assim? diminuindo aqui. Isso. Porque senão eu não estou Perfeito. conseguindo ler aqui. Ah, legal, perfeito. Perfeito. Até a charge a gente não conseguiu também. Se Poxa, você puder voltar, deixa eu ver. com Aqui, aí, ó. certeza. Aí, coloca Aqui, um ó. pouquinho mais, fecha um pouquinho mais ele aqui, até porque aí você falou do dormindo com o indicador, aí eu lembrava dessa charge, mas não estávamos vendo aqui. Perfeito, obrigada, viu? Imagina, eu acho que essa charge ela traz essa reflexão exatamente nesse sentido, né? É papel de cada um de nós, portanto, deixa eu só puxar aqui, pensar como que a gente faz com que os indicadores, eu acho que é muito aquela discussão, Juliana, até para puxar esse gancho aqui da charge, é o rabo que abana o cachorro ou é o cachorro que abana o rabo, né? A gente está falando de indicadores que devem ser a regra, a gente tem que bater meta, alcançar aquele indicador e tudo mais, ou a gente utiliza esses indicadores a partir das metas para conseguir fazer com que o desenvolvimento sustentável saia do papel, né? E aí, portanto, a gente fez esse plano em São Paulo, que foi a constituição da comissão da Agenda 2030, para poder elaborar o Plano Municipal 2030, que, como eu disse aqui, foi condensado em um semestre, com muitas mãos, com muitas horas de trabalho, e a gente teve mais de 8.600 participações da sociedade civil, participações diretas, opinando sobre a elaboração desse plano, e a gente resultou, portanto, nesses 3 documentos, que é o diagnóstico de indicadores, a própria agenda municipal e um plano de ações. Cada um desses documentos aqui tem mais de 500 páginas, não é só um amontoado de páginas, são metas para serem alcançadas a partir de indicadores que são monitorados, e, portanto, aquilo que a gente estava falando até agora, né? Como que a gente pega a Agenda 2030, que está lá longe, distante, às vezes a gente vê lá o ODS 4, educação de qualidade. Parece uma coisa muito abstrata. Educação de qualidade pode ser diferente para mim, para a Juliana, para a Ana, cada um tem uma visão de educação de qualidade. Mas quando a gente vai para as metas e para os indicadores, a gente consegue estabelecer um rumo comum, por exemplo, para que os municípios não andem para cada um por um caminho, ou os estados, ou os países em maior distância. E aí, para concluir, um pouco dessa apresentação inicial, é mais para poder trazer um pouco dessa trajetória e dizer que cada um, dentro do seu quadrado, conseguir identificar como que a gente colabora com essa discussão de desenvolvimento sustentável. E eu, no caso, como um pesquisador em políticas públicas, tenho identificado que é isso, eu posso contribuir fazendo essa discussão de indicadores, levando para municípios como que a gente adapta uma Agenda 2030 para a realidade local, mas é papel de cada um de nós entender como que a gente atua nas nossas frentes, e a Agenda 2030, de forma bem resumida, ela atua como um rumo comum. Não é o Ergon falando sobre reduzir desigualdades ou educação de qualidade, e a Ana falando só, por exemplo, sobre meio ambiente e ODS 10, por exemplo. Não, a gente está falando aqui sobre uma agenda articulada, comum, que caminha em conjunto, e que a partir dela a gente pode sim identificar como que o setor privado, o setor público, o terceiro setor, a sociedade civil, a academia, todos os setores da sociedade se mobilizam para conseguir alcançar aquelas metas que são comuns. Até porque tem uma frase que eu gosto muito, para já encerrar aqui, que é de um cantor chamado Manu Chao. Ele canta uma música, né, que é mentira, mentira, mentira. Ele fica cantando ao longo da música. E no finzinho dessa música tem um radialista que fala a seguinte frase: não adianta querer empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos, pois enquanto o mundo continua parolando, tanto de girar quanto de falar, o termômetro e a água vão subir. E, portanto, né, em meio
esse caos que a gente vive, a todas as angústias de desigualdades, de aquecimento global e da COP, que a gente quer que elas sejam cada vez mais efetivas e saiam do papel, a gente precisa, além de parolar, fazer acontecer na prática e implementar nas nossas realidades essa tal da Agenda 2030, que é tão abstrata às vezes, mas que quando a gente traz para o local, ela faz muito mais sentido e tem condições da gente conseguir medir indicadores, metas e fazer acontecer. Acho que é isso um pouco sobre a apresentação inicial. Muito legal, Egon. Eu te agradeço imensamente. Eu acho que todo esse panorama que você dá, é muito legal a gente conhecer a história, por mais que vocês sejam muito jovens, né? A gente está falando de pessoas muito jovens aqui, mas com um sistema e um aprendizado muito grande do que realmente precisa ser feito e precisa ser feito para ontem. E aí toda a realidade que você acaba trazendo, vem aqui algumas perguntas que eu gostaria de... igual eu falo, né? A gente conversa aqui sobre as possibilidades e o que efetivamente pode ser feito, porque nossos convidados nesse grupo aqui, ele é muito pessoas que já estão em ação, né? Não é algo que está no campo só da filosofia, ontem a gente inclusive também falou sobre isso, não é algo só metafórico, mas é o nosso dia a dia. Então é muito importante o que está aqui. O que eu quero que você já segure, porque daí eu vou fazer a pergunta primeiro para a Carol, para ela explanar e ficar bem à vontade, e depois a gente volta. Quando você fala assim, 2030, hoje, inclusive, eu tive uma reunião, falei, gente, mas é 2024, não falem mais comigo sobre 2022, nem sobre 2023, vamos conversar pelo menos sobre 2024, porque esquece, infelizmente, nosso tempo está passando muito rápido e nós não estamos dinamizando o nosso tempo mais, né? A gente está dando prioridade para algumas coisas, você chega no final do ano, como agora, que a gente está com Copa, novembro, Black Novembro, Natal, é Ano Novo, é feriado, não sei o que lá, calor, você vai juntando tanta coisa e nada vai sendo prioridade. Então, a gente precisa conversar sobre isso e conversar sobre atitude. O que eu quero primeiro para você? Que na sua volta da minha pergunta, você me traga efetivamente o que pode ser feito hoje. O que tem sido feito hoje? Por exemplo, na parte jovem, você tem aqui uma coisa que eu achei bem legal, que você aqui, ó, liderança jovem ODS. O que os jovens que estão fazendo parte, por exemplo, eu também sou rotariana, o que os rotarianos têm feito? O que a gente traz de exemplo plausível e palpável que está sendo feito hoje em dia, tá? Se você puder já pegar essa base, a gente já volta nisso daí. Beleza? Combinado? Ana, agora com você. O que eu senti aqui em tudo que nós conversamos, e já um panorama também vindo do Ergon, né, de toda essa parte, você é muito ligada a essa área de comunicação corporativa, sustentabilidade e relações institucionais. O que você vê que nas próprias empresas, agora a gente falando de corporativismo mesmo, né? De corporativo, não corporativismo, mas do corporativo, tem sido feito de forma eficaz com relação a uma Agenda 2030, com relação a um planeta, com relação a uma ODS única, que pode ser que a gente fala que são todas importantes, mas isso daqui... Mas como que você tem vislumbrado isso? E me cite alguns exemplos também, algum panorama que você possa fazer. Eu acho que esse panorama que o Ergon traz da necessidade de fazer algo agora, ela é iminente e ela tem que ser incorporada na agenda estratégica das companhias. E aí, a concretude, eu acho que é algo muito importante. Não só na estratégia da companhia, então precisa estar muito claro o caminho que essa empresa precisa seguir, mas cada colaborador que trabalha dentro dessa organização precisa entender o seu papel, que eu acho que é muito o que o Ergon trouxe na fala dele. Quando a gente tem na nossa estratégia, né, um dos pilares, nós temos 3 pilares na nossa estratégia, um deles é gerar impacto social e ambiental positivo. E aí tem essa questão isso é muito conceitual, isso é muito amplo. Eu acho que você começa a ganhar de 2 formas, quando você explica para o colaborador qual que é o papel dele, como ele pode contribuir para isso no seu dia a dia, trazendo uma comunicação que seja simples. Eu acho que quando eu por aí ter esses diferentes chapéus, né, de comunicação, relações institucionais, eu acho que o grande ganho é você conseguir tangibilizar para as pessoas como elas podem fazer isso na prática. Então, vou dar um exemplo. A gente começou a colocar metas atreladas ao bônus. Meta de redução de consumo de água, redução do consumo de energia, e a gente utiliza um gás nas nossas subestações, no parque instalado, né, a gente tem subestações desde a década de 70, então ele, naquela época, foi concebido com um gás que ele não pode vazar, porque ele é altamente poluente, então a gente precisou
fazer todo um trabalho de conscientização com cada colaborador em campo. A gente tem 1.400 colaboradores, né, espalhados aí por 17 estados do Brasil. As linhas de transmissão da ISA-CETEP passam por 300 municípios. Como você fazer aquele colaborador entender o impacto que aquilo tem? Não é só um vazamento, né? Não é só uma manutenção que eu estou dando numa subestação, é um impacto para o planeta. E aí a incorporação disso, a gente teve um resultado excelente esse ano, e aí a gente também colocou números, né, de quanto a gente espera reduzir com cada um desses indicadores. Tem um programa de ecoeficiência bastante robusto dentro da companhia, já por 3 anos. Então, assim, as pessoas precisam entender. E hoje é muito interessante, eu participei de um evento da nossa área operacional, onde eles trazem ideias, né, do dia a dia para melhorar. E eu fiquei tão feliz, porque assim, eu diria que metade das ideias apresentadas foram ideias de inovação dos próprios colaboradores de como reduzir consumos. Então, assim, a gente tinha lá o congresso, eles poderiam trazer ideias de inovação de várias áreas, e você percebe o quanto que eles estão engajados em trazer inovações nessa área. Então, essa é a primeira, assim, ação prática, né, que eu diria, as medidas de ecoeficiência, e todas as empresas que estão, de fato, comprometidas já estão incorporando isso, e tem muito claro que não é para 2030, né? Nossa meta é hoje, é agora. E aí tem um programa que a gente desenvolveu, que é o programa de sustentabilidade, porque, assim, também não basta fazer só o que está dentro da sua casa, né? Eu acho que você precisa da porta para dentro. Não adianta ficar falando o que faz, eu acho que você precisa arrumar a casa primeiro, mas depois de tendo feito isso, eu acho que transpor as barreiras da companhia, né? Eu mencionei, nós estamos presentes em 17 estados e com medidas de ecoeficiência para reduzir nossa pegada de carbono, e aquilo que a gente não consegue reduzir ainda, a gente realiza a compensação. Mas a gente acha que era preciso fazer mais, né? A gente acredita que é preciso fazer mais, e aí nós lançamos em 2019 o programa Conexão Jaguar, que é o programa de preservação da onça pintada. Então, a gente viabiliza tecnicamente, financeiramente, para que proprietários de terra possam desenvolver projetos de carbono. A gente sabe que você desenvolver um projeto de carbono que seja reconhecido internacionalmente não é algo fácil, né? Você precisa ter todo um trabalho, desenvolvimento de um projeto específico, tem toda uma questão técnica para isso acontecer. Então, hoje a ISA-CETEP, ela subsidia tanto a parte técnica quanto financeira para que os proprietários de terra possam desenvolver projetos de carbono, e hoje a gente é responsável pelo desenvolvimento no projeto de carbono de uma área de mais 135 mil hectares no Pantanal. A gente está falando em um potencial de mais 600 mil créditos de carbono aí no tempo de vida do projeto. Então, é não só fazer aquilo que é a tua responsabilidade, né, que é o mínimo, que é você reduzir a sua pegada de carbono, mas também de que forma que você pode influenciar a sociedade. Nós não atuamos no Pantanal, por exemplo, né? Não é uma área de influência do nosso negócio, a gente não tem linhas de transmissão por lá, mas é um bioma extremamente importante para o país. Então, assim, como que eu posso transpor as barreiras? Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, não tem mais só a minha caixa, que é o que a gente está falando da coletividade, né? Como que eu posso transpor as barreiras da companhia e desenvolver programas, projetos que possam beneficiar a sociedade como um todo. Olha, eu até entrei quando você falou desse programa Conexão Jaguar, achei demais. Entrei aqui um pouquinho para ler, para entender um pouco. Eu acredito que seja isso, né? É ISA-CETEP mesmo, assim, tá no site deles. Isso, é no nosso site, no ISA-CETEP, tem isacetep.com.br, nós temos lá uma landing page dedicada ao programa Conexão Jaguar, porque a gente está no momento agora de expansão e buscando novos parceiros, proprietários de terra que queiram desenvolver os seus projetos de carbono com a gente. Muito legal. E daí eu consegui também o conexãojaguar.org, que daí eu acho que é propriamente focado nisso aqui, que está lindo. Acredito que você participou da concepção, porque você é toda da área da comunicação, porque está lindo, 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 lindo. E eu vi que tem uma parte em espanhol e uma português. Vocês acabam ampliando também a América Latina? Isso. A ISA-CETEP é uma empresa que atua multilatina, né? Então, nós fazemos parte aí do grupo ISA. E justamente quando nós percebemos qual era a área de atuação da nossa empresa, é exatamente a mesma área do corredor da onça-pintada. A onça-pintada é o maior felino das Américas, está no topo da cadeia alimentar, então a gente entende que um ecossistema que tem a onça, ele é um ecossistema intacto, ele é um ecossistema preservado. A biodiversidade nesse ecossistema está preservada. Então, a onça-pintada é nossa bandeira.
Então, a gente busca desenvolver projetos de carbono em áreas prioritárias, onde tem a presença da onça pintada. A gente tem aí o Conexão Puma no Chile também, que está crescendo bastante. Hoje a gente tem projetos aí por toda a América Latina, no corredor da onça. Perfeito, muito legal. E aí o que me vem à cabeça, né? Quando você, ainda mais que você faz parte de um grupo, né, de escolha e tudo mais, como que é avaliado um projeto, Ana Carolina, para ele acabar sendo escolhido, porque eu acredito que vem uma demanda enorme de projetos, né? E todos de alguma forma chamando uma atenção, todos de alguma forma tendo um apelo, né, da área. Como que vocês acabam escolhendo? Que para mim está super bem escolhido, que ele é lindo, mas como que é esse processo da escolha de um projeto? Perfeito. A gente busca desenvolver projetos de carbono que não vão só comercializar o crédito de carbono per se, assim, simplesmente para gerar o crédito de carbono. A gente busca o equilíbrio e créditos que possam gerar adicionalidade, ou seja, que além da preservação ambiental, a gente também possa envolver as comunidades. Né? Então, a gente busca o desenvolvimento de projetos que sejam, que a gente costuma dizer premium, né? Ou que a comunidade que vive naquele local, ela também possa, de alguma forma, ser beneficiada. Se tiver tempo, até tenho aqui algumas fotos e alguma apresentação do que a gente vem desenvolvendo em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro, no Pantanal. Então, a gente busca escolher projetos, primeiro, em que ele tenha uma área que realmente esteja sofrendo por uma pressão por desmatamento, ou seja, que seja uma área prioritária e que ela possa realmente desenvolver um projeto de crédito de carbono e que ela possa trazer essas adicionalidades que a gente diz, proteção da biodiversidade e desenvolvimento da comunidade local. Né? E pessoas que, de fato, estejam interessadas em preservação. Né? Quando a gente fala de crédito de carbono, a gente está falando de um instrumento financeiro, né? Que vai gerar um recurso para esse proprietário de terra poder manter aquela área preservada. Mas a gente busca pessoas e parceiros que estejam na causa da preservação, em que ela esteja acima de tudo, né? Acima dos aspectos financeiros, enfim, que de fato estejam preocupados em desenvolver esse projeto e tenham um compromisso em longo prazo. Né? Quando a gente fala de projetos de crédito de carbono, a gente está falando de projetos de 10, 20, 30 anos. Então, de fato, tem que haver esse compromisso, além do compromisso financeiro, do desenvolvimento do crédito por si só, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem bastante forte. Muito legal. Deixa eu te falar uma coisa, eu já vou voltar com você, vou falar com o Ergon, mas uma das questões que a gente sempre conversa é a questão do impacto, dessa medição do impacto. Nós precisamos entender como isso é feito, reavaliado, reformatado, caso necessário. Então, assim, eu queria saber dessa parte, ainda mais porque me chama muita atenção, né, dessa área da comunicação, marketing, relações institucionais, como que vocês fazem essa mensuração posteriormente, quanto tempo isso leva, porque realmente, igual você falou, a questão do carbono, ele é uma moeda, né? Ele é uma apresentação, inclusive, para negócios no exterior. Então, assim, depois para a gente conversar um pouquinho sobre impacto e sobre como isso é levado até mesmo para os próprios participantes, igual você falou, como que a gente engaja aquela pessoa que trabalha com a gente, ele está lá naquela linha, lá naquela ponta, como que isso acaba sendo amarrado e que ele se sinta parte integrante também desse projeto, por exemplo, Conexão Jaguar, tá? A gente já volta nisso. Egon, eu perguntei para você da questão da eficácia, do efetivo mesmo, né? Eu queria que você transcorresse para as pessoas, para que a Agenda 2030 não fique algo, daqui 7 anos. Gente, daqui 7 anos é ontem, e se você não fez daqui a 10 anos, você já está mais do que atrasado, né? No mínimo 10 anos, né? Você já está mais do que atrasado. Então, efetivamente, você tem visto alguns exemplos que são práticos, que são colocados, que são palpáveis, como eu falei também, não são só no campo da utopia, mas porque igual a gente fala, eu adoro assistir a COP, a COP não, a Copa, eu também gosto da Copa, mas a COP 27 é legal a gente ver, mas a gente vê tantas observações não tão plausíveis, como vários líderes indo de jato, né? Que a gente fala tanta questão, a gente também sabe que tem a questão do tempo das pessoas. Mas se a gente for ficar fazendo os pontos aqui, aonde a gente segue, aonde a gente vai? Me fala um pouquinho dos exemplos, por favor. Então, perfeito. Primeiro, até para trazer uma provocação em relação a isso do momento, né? Tem 3 dados que me preocupam muito.
E os 3 são vinculados a 2050. Esse 2050 está logo ali. O primeiro é que até 2050 já tem indicadores que apontam que todas as crianças devem estar expostas a alta frequência de ondas de calor. 2050, daqui a pouco. Outro dado é que até 2050 também a gente tem outros estudos que falam que a gente vai ter dificuldade de abastecimento global. Não é faltar comida no mercado, é não ter, às vezes, condições de plantar por dificuldade de solo, de clima e etc. E tem um outro que também aponta para 2050 que 99% das aves marinhas, não estou falando dos peixes, mas 99% das aves marinhas terão plástico no seu organismo porque comeram peixes que já teriam plástico. Ou seja, os peixes já estão com plástico, a ave vai lá e até 2050, 99% delas podem estar já comprometidas com plástico no organismo. Imagina a gente também que consome peixe, quem não é vegetariano, por exemplo. Então, eu trago isso daqui para trazer a seguinte reflexão. Eu sou de 1998, eu tenho 24 anos de idade. Em 2050, eu vou ter 52 anos de idade. Não é mais uma discussão sobre futuras gerações, sobre nossos filhos, nossos netos. É uma discussão sobre agora, vai acontecer com a gente. A gente, se tudo der certo, vai estar vivo em 2050. Outros estudos também trazem provocações mais graves para 2070 e a gente também deve estar vivo até lá. Então, o primeiro ponto é esse. A discussão sobre crise climática não é algo mais sobre futuras gerações, é sobre a nossa geração agora. E é nesse sentido que uma série de ações já tem se preocupado de tentar trazer alternativas. Então, essa questão de incentivo fiscal, por exemplo, de mexer no bolso, muda muita coisa. Quando a gente vê, por exemplo, desde o nível micro ali, né, um servidor público que tem um bônus porque reduziu o consumo, ou então, dentro de uma empresa, uma medida adotada para redução de consumo que também vira bônus ali em salário, isso daqui já faz uma mudança muito grande. Mas quando a gente vai para o nível macro também, a gente vê que o que sai do papel é o que entra no orçamento. Então, a gente não tem uma medida, por exemplo, de sustentabilidade, se no caso de um município, ele não colocar aquilo na sua lei orçamentária. Então, a gente não tem isso também a nível de empresas, né, no setor privado, se a gente não tiver um plano estruturado, seja na pegada de ESG, seja na pegada de, inclusive, responsabilidade social, que discorra sobre quais são os caminhos objetivos envolvendo o orçamento daquilo. Então, tudo isso para dizer o quê? Para a gente conseguir ter mudanças efetivas, isso requer orçamento. E orçamento requer planejamento, requer, no caso do setor público, que é onde eu atuo mais, política pública. Então, hoje a gente tem visto um exemplo aqui objetivo, a tal da economia criativa. Eu falo a tal porque ainda é um conceito em disputa, né? Mas a gente vê um município aqui muito querido na Baixada Santista, que é a cidade de Santos, a gente tem um dos melhores IDHs do país, é o 6º melhor IDH do país. Só que a zona da praia tem um IDH correspondente à Europa. E a zona noroeste, que é chamada também de zona continental, tem um IDH correspondente a países da África. Então, a gente tem dentro, às vezes, de um município, aquela charge de IDH que a gente viu. Um IDH que, na média, está muito bom, mas numa região está muito bom mesmo, e em outra nem tanto. Como que a gente consegue, então, portanto, pegar com que essa região com maior dificuldade, com IDH mais baixo, faça projetos de desenvolvimento local? Poxa, tem uma série de cooperativas agora que estão fazendo ações coletivas para gerar empregabilidade para pessoas em baixa situação de renda. Tem uma série de ações que estão feitas, inclusive pelo governo municipal agora, lá na cidade de Santos, para tirar as pessoas da situação de viver em palafitas e conseguir viver em conjuntos habitacionais com melhor qualidade de vida. Então, perceba, tudo isso aqui requer orçamento. E, acima de tudo, para concluir esse ponto, requer com que a gente perceba que a crise climática, a pauta climática, não é só sobre meio ambiente. A gente tem 17 ODS. Tem um ali que é sobre redução de desigualdades. Outro que é redução de desigualdade de gênero, por exemplo. Então, todas essas pautas, elas se organizam em um lugar que é a Agenda 2030, e dentro da Agenda 2030, os ODS. Porque a gente está falando de uma sociedade que tem avançado cada vez mais para combater o racismo, que é estrutural, para combater as desigualdades de gênero, que são cada vez mais explícitas, para fazer a inclusão de pessoas com deficiência, mas, acima de tudo, esse é um novo desafio, para entender que a pauta da sustentabilidade ela é também transversal. Quando a gente vai fazer, seja uma política pública, ou seja um projeto numa empresa, a gente se pergunta, esse projeto está gerando mais inclusão? Esse projeto está combatendo ou está ampliando a desigualdade de gênero?
ou a questão do racismo, e a gente também precisa se perguntar, esse projeto aqui, ele contribui para a sustentabilidade ou ele não contribui para a sustentabilidade, para o desenvolvimento sustentável? Então, acho que é essa visão de ver de forma transversal e se fazer essa pergunta quando a gente vai desenhar um projeto, seja setor público, setor privado, terceiro setor. E eu acho que a economia criativa, no caso assim de projetos de desenvolvimento local, é uma baita oportunidade para geração de renda, para a gente ter, inclusive, cooperativas conseguindo engajar mais pessoas e para a gente conseguir fazer com que essas tão, né, faladas desigualdades, que é o que a Agenda 2030 fala, ela fala sobre desigualdades socioambientais, de gênero, de renda, enfim, elas sejam combatidas de forma estrutural, que passam, portanto, pelo orçamento. Não dá para falar de projeto sem falar de orçamento dedicado para esses projetos. Olha, Ergon, a questão você é muito ligado à área política, né, e pública, né, quando a gente fala sobre isso, que não é algo comum ao jovem. Por mais que os jovens tenham se engajado muito mais, se converse muito mais sobre política, acho que ainda exacerbadamente, como se fosse uma torcida, né? Esse ano nós vimos muito sobre isso, mas sobre política mesmo não foi falado sobre políticos. Isso eu tenho batido muito nas conversas de entrevistas e tudo mais, porque uma coisa é a gente falar sobre política e outra coisa é falar sobre político. Político existe, é uma pessoa e acabou. Política é outra questão e precisamos fazer parte, precisamos cobrar, e quando eu falo fazer parte, saber do que estamos cobrando, que é exatamente o que nós falamos desde o começo, que quando a gente sabe o que é, a gente consegue falar, não, aqui precisa de orçamento, aqui está errado. No entanto, que nas cidades existem os orçamentos participativos, existem as LDOs, e muitas pessoas não entendem isso, não fazem parte disso, acham, não, para que eu vou ouvir isso? Para quê? Porque é o seu futuro, quer dizer, é o seu presente, né? Futuro nada, é o seu presente. Muito bem falado a questão do orçamento, porque não adianta nada, e a gente está vendo exatamente isso, não adianta nada a gente falar sobre algo e não ter a questão financeira e nem o tempo necessário para que isso seja andado. Muito bem aplicado, e a gente já vai voltar com mais uma informação sobre isso, tá? A outra questão, eu tinha falado para você, Carol, esse engajamento, toda essa percepção, e também essa questão de vir depois um projeto, que a gente acaba falando de efetividade aqui, né, Ergon? A gente está falando no campo da esfera, no campo do que está aqui, e a Ana está trazendo exatamente essa questão da efetividade com projetos já muito pontuais e muito bem executados. Me fala como que é feito esse pós também de vocês. Eu vou, se me permite, Ju, eu vou compartilhar Claro. aqui rapidamente. Claro. Porque eu Você acho sabe que que quando vocês vão falando, eu vou pesquisando algumas coisas, porque como jornalista, eu quero saber sobre tudo, né? Então eu vou colocando aqui, e é muito legal conhecer o que vocês estão falando, viu? Perfeito. Vocês já conseguem ver minha tela? Mas aqui eu vou Conseguimos. mostrar para vocês, aqui é a implementação do programa Conexão Jaguar, que é o nosso programa bandeira de sustentabilidade, e como a gente vem avaliando e quais são os indicadores que a gente avalia, né? Primeiro, a quantidade de projetos, que eu acho que é o básico, mas também, assim, quantas famílias estão sendo beneficiadas a partir desse projeto, como eu mencionei, e também, utilizando a fala do Ergon, essa integração, né, entre só meio ambiente. A pauta de sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Então, tem essa preocupação com o desenvolvimento. A gente está falando aqui de 90 mil hectares de proteção, né, até 2021. A gente expandiu o projeto agora, que vão gerar quase 1 milhão de toneladas de CO2, né, de captura de CO2 no meio ambiente. Então, a gente avalia isso, por exemplo, é minha meta de profissional, né, ampliação do programa e dos executivos que trabalham aqui dentro da companhia. Então, a gente faz todo o acompanhamento, né, do projeto com os nossos parceiros. Hoje ele está implementado nessa rede de proteção e conservação da Serra do Amolar, no Pantanal, e ele está sob a coordenação técnica do Instituto Homem Pantaneiro. E a partir disso, tem toda uma estratégia de produção da natureza. Então, você tem a área protegida, você tem a avaliação do ecossistema, então, monitoramento ali de fauna, né, para a questão da biodiversidade, a estimulação do ecoturismo, ou seja, para o desenvolvimento da infraestrutura, da economia local, o reconhecimento internacional ali da Serra do Amolar, para poder gerar esse recurso, né, quando a gente fala de recurso financeiro, orçamento, como que você garante que essa área vai ser preservada? Se você tem um local que a comunidade não está desenvolvida, não há preservação, né? Eu acho que as coisas precisam caminhar
juntos. Então, a gente busca analisar um projeto e acompanhar um projeto, as suas externalidades, sob essa ótica, né? Tanto da preservação do ecossistema, como também do desenvolvimento local, né? Aqui alguns exemplos do que a gente vem trabalhando. O projeto, né, permite esse trabalho junto às comunidades locais, como artesanato e tudo mais. E aí a gente tem também, como que a gente faz o monitoramento da fauna? Então, a gente tem as câmeras trap para garantir para certificar, a gente fez o projeto, a área está preservada, realmente as espécies que a gente busca proteger estão lá, como que se comporta, né? Então, aqui é até interessante a onça, ela é apelidada de Isa, né? Até do projeto Muito legal, com o seu muito bacana. filhote, para fazer esse acompanhamento, de fato, de que essa preservação ela está acontecendo, né? E os números, né? Eu acho que que a gente busca com o projeto, no fim das contas, é a redução do desmatamento, né? O Pantanal sofreu muito, todos acompanharam em 2020 com fogo, esse ano nós tivemos alguns episódios também, e o crédito de carbono como instrumento adicional para fazer com que essa floresta possa valer mais em pé do que deitada num caminhão, né? Eu acho que esse conceito ainda precisa ser muito desenvolvido. O Brasil tem um potencial gigantesco para ser um player internacional nesse sentido e ser reconhecido como um país da natureza. Então, esse conceito de produção da natureza que o Instituto Homem Pantaneiro traz, ele combina muito com essa fala do Ergon, de que a gente precisa fazer algo que seja integrado e que se pague. As pessoas precisam entender que sustentabilidade também é uma forma de gerar recurso, né? Então, ela não é só investimento, ela também tem retorno. E eu acho que isso quando a gente fala de impacto, de externalidade, eu acho que é um conceito bastante importante da gente difundir cada vez mais. Ana, esses dados que você trouxe aqui são impressionantes, e algo que você me falou me chamou a atenção. Você pode tirar a sua telinha só para a gente voltar à Claro. nota, se você não for mostrar mais nada, mas o que me chamou muito a atenção, você falou, passe a valer mais em pé do que deitada num caminhão. Essa frase, ela é forte, não tinha ainda ouvido uma frase como essa, né, mas é uma realidade que a gente enfrenta, e aí vem aquela questão que você acabou também citando, que o Brasil ele tem que ser valioso mantendo e pertencendo e mantendo a natureza como ela é intacta, não entregando ela, né, de mão beijada ou qualquer outra forma que seja, tirando essa nossa natureza. E aí o pessoal de fora do país, né, que seja consumidor nosso, alguma coisa assim, ele tem buscado isso de alguma forma, ele tem valorizado mais os nossos recursos naturais ou a nossa preservação natural, porque isso também, porque como a gente tem muitas pessoas de fora do país buscando a gente para compra, para não sei o que lá, eu não sei se às vezes chega naquele ponto do investimento ou gasto, igual você acabou falando. Como que está essa visão, ainda mais vocês que têm um contato grande aí Latinoamérica também e com a Europa? Eu acho que tem a pressão, falando um pouco do acionista, né? Eu acho que a agenda ESG é uma demonstração de que os acionistas eles querem colocar seu recurso, investir em empresas que têm esse compromisso. Então, eu acho que está muito claro o movimento do mercado em relação a isso. E do consumidor também. Eu acho que muitas vezes ainda tem esse trade-off, né? De quanto que você está disposto a pagar a mais por algo que você sabe que é para um produto, né, ou por um serviço que tem um aspecto de sustentabilidade mais robusto. Eu acho que isso ainda é um desafio, né, que a gente precisa romper. Eu acho que a gente não chegou ainda no nível ótimo, mas eu acho que o movimento do mercado de exigir empresas, a gente viu o movimento dos acionistas muito forte nesse sentido. Ontem, por exemplo, eu estive no evento comemorando 10 anos do On Safari, né? O On Safari é uma ONG parceira nossa, que a gente tem muito orgulho, mas eles estimulam o ecoturismo, por exemplo, a criação do safari para avistamento de onças no Brasil. Então, eles hoje começaram ali com a atuação das onças há 10 anos.
hoje, as pessoas que visitam as bases do On Safari, 99% conseguem avistar onça, e isso tem gerado um estímulo, um ecoturismo, uma busca por isso. Então, demonstrando realmente que a preservação, ela pode sim gerar bons retornos enfim, colocar o país numa situação de destaque, numa posição de destaque, né? Então, eu já vejo esse movimento, mas eu ainda acho que é um grande desafio, principalmente quando a gente fala de uma desigualdade social tão grande, né? As pessoas, elas estão batalhando para poder colocar comida em casa, e aí a gente quer falar sobre produtos sustentáveis, né? Eu acho que Exato. esse discurso ainda não está casado. Exato. Ontem, É, olha, e não pode ser isso é a ignorado. maior realidade quando a gente fala exatamente isso. Como se preocupar com a embalagem se não tem nem a Se eu comida não dentro de consigo casa, colocar né? comida dentro de casa. Exato. Então, não é, quando a gente fala de sustentabilidade, de mudanças climáticas, se a gente não olhar para os aspectos sociais, integração e desenvolvimento, essa agenda, a conta não fecha. Não, perfeito. Olha, gente, a gente já está encerrando. Estava vendo aqui o horário que eu recebi do Gustavo. É o seguinte, o que eu quero? Eu ia para mais perguntas, mas eu gostaria que nesses últimos minutos, mais ou menos 2 minutos para cada um aqui de consideração final, que vocês pudessem me dizer, por gentileza, por exemplo, ainda mais o Ergon, nessa questão do jovem, qual é o papel efetivo do jovem, né, nessa área? E é óbvio, para a gente finalizar, que a Carol já me deu esse panorama quase que total, mas que a gente pudesse ainda voltar para a área da busca constante, pelo menos do que podemos fazer, principalmente do corporativo, que acaba sendo uma responsabilidade social e fiscal também para todos, tá? Ergon, vou por você e depois termino com a Ana. Perfeito. De forma bem breve, tem uma história que diz que se a gente, é uma pesquisa, né? Diz que se a gente estivesse calculando o tempo de uso de uma furadeira, a gente teria 8 minutos de uso ao longo de um ano inteiro. No limite, sustentabilidade, a gente pensar que a gente não precisa de uma furadeira por apartamento. A gente pode ter uma furadeira para o condomínio inteiro conseguir ir revezando aquilo. Então, acho que é superar essa discussão de que existe dicotomia, contradição, ou é um ou é outro, ou é desenvolvimento ou é sustentabilidade. Não. A gente está falando de algo que depende um do outro. Não há desenvolvimento sem sustentabilidade, porque se a gente desenvolver, não tem planeta lá na frente. E aí não tem mais o que desenvolver. E também não há sustentabilidade sem desenvolvimento, porque senão a gente não otimiza os processos, a gente não faz inovação tecnológica, inclusive, para conseguir reduzir os custos que a gente tem de produção. Então, é esse momento que a gente está. A juventude hoje, mais do que nunca, a gente tem 25% da população jovem hoje no país. Isso significa que essa mesma juventude, daqui 30, 40 anos, vai ser, daqui 50 anos, a população de mais idade, idosa. E hoje a gente já tem dificuldade, inclusive, de manter um planeta com 10% de população idosa. Imagina com 25%. Então, a gente tem um desafio geracional que diz respeito a 2050, daqui a pouco, que a gente vai estar vivo lá, e que a gente precisa superar essa falsa polarização entre desenvolver e promover sustentabilidade. O momento é agora, se a gente quer discutir a nossa vida do futuro. Muito legal, Ergon. Obrigada pela sua presença, suas palavras. Muito legal conhecer também sua história, viu? Valeu mesmo. Muito obrigado, é uma honra. E aproveite a praia, final de semana vai ser lindo. Ana, e você, me diga. Bom, eu acho que concretude, né? Eu acho que a gente não pode ficar só no discurso, eu acho que a gente tem essa questão de uma exigência, é uma demanda, está todo mundo falando sobre isso, acho que a palavra ESG deve ser uma das mais buscadas no Google, né, nesses últimos anos, assim, é impressionante como essa onda veio, mas a gente precisa de concretude, e aí não tem como falar de concretude sem ter metas claras, e tem que ter número, né, eu acho que tem que ter meta, tem que ter compromisso, e tem que ser o que a gente vai fazer amanhã, né, como vocês bem trouxeram. Eu acredito que as empresas, elas precisam, de fato, estabelecer esses compromissos e ter transparência. Eu acho que a gente está numa jornada de melhoria contínua, né, a gente tem que falar, sim, sobre sustentabilidade, mas mais do que falar, olhar para dentro de casa e ver o que precisa ser feito. Eu acho que tem que ter, quando você fala dos impactos, né, e a gente está agora aqui dentro da empresa, trabalhando muito a questão das externalidades, ter a transparência também sobre as externalidades negativas, né, olhar para elas e falar assim, olha, a gente precisa... Eu sempre digo que quando você reconhece um problema, 50% dele está resolvido, né, então a gente precisa, de fato,
reconhecer determinados problemas, desafios, admitir que eles existem para que a gente possa endereçar corretamente. Então, acho que esse exercício de transparência e estar preocupado com o que a gente gera de externalidade negativa e corrigir numa jornada clara, né, de transparência, mais do que simplesmente convencer do que a gente está fazendo é tudo lindo e maravilhoso, eu acho que esse é o caminho. E ter metas muito, muito claras, né? Ser muito, acho que ter concretude quando o tema for sustentabilidade, não ficar só no discurso. Olha, fantástico, viu, Carol? Obrigada também. Mande um Eu abraço que para todos da agradeço. empresa. Adorei conhecer Obrigada. esse projeto, já vou me interagir com ele. Obrigada Obrigada, mesmo Ju. pela sua Obrigada, presença Edu. também, viu? Eu que Gente, agradeço. obrigada. Nosso bate-papo se encerra por aqui, mas vocês sabem que conteúdo não falta. Fiquem conectadinhos, tem várias informações, várias entrevistas. Mais uma vez, muito obrigada, Juliana Motorim, se despedindo aqui, mas logo a gente está junto, hein? Até mais.